Eu vou até dar uma sugestão. As mulheres fazem evento muito voltado para as mulheres. Vamos fazer o seguinte, vamos misturar isso. Os homens não fazem nada, né? Não fazem evento. A gente está servindo a Jesus, está fazendo a obra. Não, lá na igreja eles fazem. Vamos fazer agora o café dos homens. Olha que legal. Tem o futebol dos homens também. Eu tive uma vez dando uma palestra lá para os homens lá. Acho que caiu Tem uma um projeto coisa. que caiu, Eu tive dando uma palestra lá para os homens, né? Isso. Mas a gente percebe muito essa divisão, né? É difícil, né? É difícil, né? Precisa misturar, fazer a mistura. Só quando é encontro de casais. É isso aí. É igual o Normalmente, Ministério né, Feminino linkado à oração, né? Quase não é linkado ao homem de oração, mas é mulher de oração, né? Mulher que ora pelo Mulher de joelho, filho de mulher, pé. isso, mãe que ora pelos filhos. Mas cadê esse pai que não ora pelo filho? Deus está trabalhando muito isso, né? Exatamente. Há um equilíbrio. Então é bom a gente trabalhar essa visão, né? Porque equilibra, cada um vai trazer uma contribuição para equilibrar isso. Posso falar uma coisa, como pastora? Vendo a dificuldade, porque é muito poético falar, mas lidar é muito difícil. Em que sentido? Espiritual. Mulher é muito mais espiritual. Mulher se dedica mais. Ela é a primeira a se converter, ela é a mais quebrantada. Por exemplo, você faz um chamado na igreja, seja lá para que evento for. Raras exceções, como o obreiro Fabinho, Diácono Vitor, Diácono Ismar, e um e outro, né? Que a gente, se eu for falar o nome de todo mundo, fica a noite toda. Mas as mulheres se lançam mais, se apaixonam mais, se entregam mais, se doam. Os homens têm mais dificuldade. Sim. Aí você faz uma consagração, é as mulheres que vão. Mesmo que seja consagração dos homens. As mulheres que vão. Exatamente. Então, eu penso que é necessário, há muita crítica, né? A gente já via esse protagonismo no Ministério de Jesus, né? Lucas capítulo 8, as mulheres seguindo, ofertando. Investindo. Na ressurreição, as mulheres que foram que testemunharam, elas que foram anunciar, Primeiro envio. elas que ficaram com Jesus. Investiram em ministérios. Elas não largaram a cruz, elas foram no sepulcro, foi a Sim. primeira a ver ele ressurreto, foi a primeira a ser enviada, né? Ela recebeu a ordem do envio de Jesus. Ide, vai lá, ó, prega para aqueles homens que estão escondidos, e está dizendo a Bíblia, eles estavam escondidos com medo dos judeus. E as mulheres estavam lá no sepulcro porque ainda queria adorar, passar lá toda aquela mirra, aquela coisa toda. Como é que elas iam tirar pedra? Nem elas sabiam. Mas elas estavam lá. E os homens? Escondidos. Desculpa. Não estou sendo feminista, não, porque eu não suporto isso. Diante de toda eu sou essa feminina. robustez bíblica a favor da mulher, Isso. é impossível a gente sustentar hoje a participação ativa das mulheres Não tem na jeito. igreja. É impossível sustentar uma ideia onde você exclui as mulheres da Sim, participação sim. do trabalho, das atividades da igreja. É um grande problema que nós enfrentamos, nós mulheres, em relação a ministério e tudo, é porque nós vivemos, na época, né, um modelo muito patriarcal. Não digo machista, tá? Sim. Patriarcal, por causa da queda. Então todo esse peso ficou sobre a mulher. Só que as pessoas não conseguem observar que a ordem de Deus de a mulher ser sujeita ao marido foi depois da queda. Antes da queda ela não era sujeita, ela era Ezer Kenegdo. Ela não foi chamada para ser uma auxiliadora qualquer. Não. Ezer Kenegdo, no hebraico, ela é aquela que salva. É aquela que quando o homem cai no buraco, ela vai lá e tira. E essa palavra Ezer é utilizada para Eu Deus. já ouvi essa expressão, alguns teólogos explorando isso. Entendeu? Deus é chamado de Ezer. Quando você fala, Deus é meu ajudador, ele é inferior a você? Não. Ele é aquele que vai fazer o que você não consegue fazer. Então essa palavra Ezer Kenegdo, ela é da mulher. A mulher foi criada como Ezer Kenegdo. E não como o resto, entende? Só que depois da queda, como um castigo, você vai ficar submissa ao seu marido. E você vai sentir mais dores do parto. E ele vai, punição dele, vai trabalhar mais na terra. Então, mas antes da queda, nós não fomos feitos para ser um resto. Por isso que não fomos feitos da costela. E aí, esse livreto meu, que eu trouxe de presente para você, é um livretinho que eu fiz no começo da minha caminhada cristã, mas que eu sinto tanto, assim... Gente, foi uma coisa muito surreal, que era na madrugada. E ele falava, minha filha, olha só, vocês têm que se valorizar. Deus falava comigo. Olha só, qual o material que vocês foram feitos. Vocês não foram feitos do pó. Não, e eu tive que fazer a primeira cirurgia para vocês nascer. Então tem ali todos os detalhezinhos, sabe? Mas é bem humildezinho, é um livretozinho que Deus me deu. Mas quando nós não conhecemos o nosso valor, quando nós não estudamos, não buscamos a teologia, um hebraicozinho breve pelo menos, um gregozinho breve pelo menos, muitas vezes nós vamos ficar paradas nas traduções. Para ser só a Penélope charmosa, né? Exatamente, entendeu? Quando na realidade, toda a responsabilidade é nossa. Porque na igreja só tem um cabeça e ele é Jesus Cristo, o restante, tudo é corpo. Não tem outra coisa. Não tem um que manda, o que desmanda. Quem manda é Jesus Cristo. O restante, mulher, homem, jovem, criança, vai ter que obedecer esse comando. Agora, Deus bota um administrador que ele quiser.
né? Uma administradora, um administrador. Eu penso dessa maneira. Mas o problema patriarcal, né, daquela época, da queda até hoje, nós viemos carregando um peso terrível. Quando fala é pastor, não, presidente, então, meu Deus do céu, tá excomungada. É nesse nível que eu passo muita luta. Mas sabe o que eu faço? Nada. Eu olho para Jesus e falo, foi o Senhor que me chamou. O Senhor faz aí, vê aí ele. Deixa que eu vou fazer uns milagres aqui, o pessoal vai entender. Aí a gente olha para a Bíblia. Aí nós olhamos para Atos 9, também olhamos para Atos 1, né? Quando foram colocar em Atos 1, colocar no lugar de Judas um outro apóstolo, não é isso? E não foi Paulo que foi chamado para ser o 12º apóstolo, tá certo? Mas lá na frente, Jesus tem um encontro diferenciado com ele. Então ele fica sendo um 13º apóstolo. Ele se chama de abortivo. Então eu vejo o próprio Jesus quebrando os paradigmas e colocando umas coisas no lugar que a própria humanidade colocou de uma maneira errada. E eu vejo algo, com certeza, nem todas as mulheres foram chamadas para pastor. Assim como Débora foi chamada assim, a pinça, Juízes 4:4, vai estar ali, ela foi chamada profetisa e juíza. Ela era líder, não só espiritual, mas era um líder também político, né? Vamos dizer, ela julgava causas. Isso no Antigo Testamento. Uda, né? 2 de Reis 22, vai estar falando ali o relato do rei Josias, quando ele vai mandar. Ele escolheu Uda. Ele via Deus em Uda. Ele não quis outro profeta. Ele quis ela. Ele acreditou nela. Por quê? Porque via Deus nela. Então nós vemos que, infelizmente, tem gente boa, é chamada assim, acho que não é todo mundo chamado, realmente são poucas pessoas chamadas ao pastorado, tanto mulheres como homens. Vivemos um tempo muito terrível. Por quê? Por causa do feminismo que acontece por um objetivo, né? No ano de 1848, não falha a memória por aí. Elizabeth, mais uma mulher, elas vão tentar trabalhar, elas vão tentar votar. Mas daí para lá acontece um cúmulo de coisas absurdas. Então eles jogaram isso nas nossas costas. Disseram, sabe o quê? Depois disso, que aconteceu que a mulher foi chamada pastora em 1850, a primeira pastora. Então eles atribuem o feminismo ao pastorado feminino como se fosse algo diabólico, quando na realidade não é. O pastorado feminino foi por quê? Porque a mulher se lança e se entrega a Jesus e ama a obra e ama as pessoas e cuida das pessoas. Eu sou uma pastora que eu não saio da igreja antes da última pessoa sair da igreja. Fico ali à disposição. Estou ali. Não precisa marcar a hora comigo não, a não ser que seja um gabinete. Mas eu estou ali no meio, eu gosto. Eu acho que o pastor tem que ser cheiro de ovelha. Tem que ter cheiro, tem que saber do problema. Isso aí, em termos de feminismo, eu não concordo com o feminismo, mas num sentido de votar, for a luta delas, trabalhar, for a luta delas. Agora, tem muitas pautas terríveis. Mas por causa disso, recebemos a carga hoje em dia. Vocês são pastora? Porque são feministas. Nós escuta muito isso. Mas na realidade, eu abomino o feminismo. Eu sou feminista, sou feminina. Feminista nunca. Mas sou pastora. E agora? Né? Então eu vejo que a nossa luta como mulher começa dentro da igreja. Porque quando nós vamos para o seminário teológico, é assim, ó. Faculdade. Os burburinhos. Sabe, é uma coisa assim muito chata. Mas você vai superando. Teu foco é em Jesus.